Bem, já falamos aí na aula anterior, hoje eu nem vou passar muito, eu preciso que vocês assistem a aula, tá? Para poder pegar consistência, na próxima aula eu vou vir com algumas perguntas. Já falamos sobre a flebite, já falamos sobre a tromboflebite, nomes difíceis, já expliquei também o que são veias escleróticas, expliquei para vocês que o processo inflamatório das veias, ele produz calor, rubor, edema e dor, né? Tem calor, tem rubor, com certeza fica demasiado e o processo é doloroso. Que esse processo ele pode agravar e levar o indivíduo a uma infecção generalizada, que é o mesmo que sepse, e o indivíduo pode vir a óbito por conta dessa situação, né? Então, por eu saber de toda essa problemática, saber que o meu processo, a minha inserção naquela veia pode produzir algum tipo de dano, eu preciso ter certos cuidados, né? Então, que cuidados são esses para mim poder adquirir uma pulsão venosa muito bem sucedida, né? O ideal é que a pulsão seja única, isso daí é evidente, tá? Isso vai trazer conforto e segurança para o cliente. Então, para mim conseguir uma pulsão única, eu preciso primeiro entender da anatomia das veias, saber onde fica localizada lá na fossa cubital, que é a prega, né, do cotovelo, que é a dobra do cotovelo, onde que fica localizada essa rede de veias ou rede de vasos da rede basílica, para eu poder saber procurá-la e saber exatamente o local onde ela anatomicamente está posicionada. Isso aí é a primeira coisa, entender de anatomia. Segundo, palpar o local para mim poder detectar a presença da veia, saber se é veia, se é nervo, entender que a veia, gente, ela é mais esponjosazinha. Então, quando eu for na direção do braço e vou apalpar o local e eu tô em cima da veia, ela tem uma aparência com uma esponjazinha, ela é mais macia. O nervo ele é mais endurecido. Então, se eu tô na dúvida, eu não posso pulsionar. Porque se eu pulsiono, eu posso lesionar nervo, que é outro dano que a gente ainda não falou, né? Então, eu preciso ter certeza na hora da inserção desse catéter. E outra, eu preciso manter esse cliente seguro. E toda vez que eu faço a primeira tentativa e não consigo de cara, o cliente ele já começa a ficar tenso. E essa tensão do cliente muitas das vezes prejudica na sua visualização e na sua inserção adequada do catéter no intravenoso, que é o gelco ou o scalp. Então, nós precisamos observar toda essa parte emocional do cliente. E o que vai abalar o emocional do cliente é as suas várias tentativas. Então, eu preciso ter certeza de que o local onde eu vou inserir o catéter é o local seguro, onde vai estar por baixo daquela região cutânea, por baixo da pele, eu vou encontrar um vaso, ok? Para se obter uma pulsão de sucesso, vários fatores precisam muito ser observados. Eu preciso observar vários fatores. Vamos citar alguns. Sempre pulsionar a veia do paciente com o bisel voltado para cima. Sempre. Tá? Por que eu lateralizo o bisel quando eu faço uma intramuscular? Para danificar o menos possível a fibra muscular. Quando eu lateralizo o bisel, eu danifico menos a fibra, que eu tenho a possibilidade de causar menos sangramento. Agora, no interior das veias, o bisel é para cima, porque você vai adentrar a luz do tubo, tá? Anatomicamente falando, ela é mais segura, bisel para cima, sempre. Segunda coisa, respeitar a proporção de sangue aditivo no tubo. Eu preciso respeitar. Será que aquele tubo da minha escolha, ele tá bem volumoso? Será que seria um tubo de bom acesso? Que muitas das vezes a gente pega uma veia menos calibrosa e vai ser muito mais fácil de perder essa veia. Então, eu preciso pegar veias mais calibrosas para poder garantir o meu sucesso. Porque se eu pego uma veia muito fininha, ela pode estourar facilmente. Ela pode extravasar facilmente. Ela não vai dar suporte para o tratamento, tá bom? Introduzir a agulha mais ou menos 1 centímetro nesse braço.
essa agulha ela não vai ser introduzida 1 centímetro para dentro do braço do cliente. Você não vai enfiar a agulha toda, é 1 centímetro para dentro do braço. Outro mecanismo, respeitar a angulação de 30 graus, tá? Em relação ao braço do cliente. Então, se a veia está mais profunda, eu vou respeitar a angulação de 30 graus. Se essa veia está mais superficial, principalmente quando é homem, se você tiver hoje a possibilidade de observar essa parte anatômica das pessoas da casa, pede para observar o braço do pai, do irmão, do marido, namorado, e vocês vão observar que é mais superficial. Então, sendo mais superficial, eu não tenho necessidade de fazer uma angulação de 30. Então, a escolha vai ser no momento da inserção. Eu posso optar por 30 graus, se a veia ela não está muito evidente, e eu posso optar por 15 graus, se a veia está muito superficial, não tem necessidade de fazer uma angulação tão oblíqua, tá bom? E aqui, ó, como eu mostrei para vocês lá no outro slide, ó, eu tenho uma correta angulação, que é a de 30 graus, ó, perfeito, tá? E uma incorreta angulação. Presta atenção. Quando eu tenho uma angulação perfeita, ela já vai anatomicamente correr na direção daquela veia. Agora, quando eu tenho uma angulação incorreta, gente, aqui, ultrapassar, aqui eu estou numa angulação de mais ou menos 45. Aqui eu posso facilmente ultrapassar as paredes do vaso, tá? E se você observar aqui, ó, na angulação correta de 30 graus, olha só. A agulha, ela entra rapidamente, eu faço a angulação de 30, ela vai para dentro da luz do tubo, aqui, ó. Observa aí no primeiro quadrante, é angulação de 30 graus, ela vai para dentro da luz do tubo e ali ela vai escorregar, porque você vai fazer, já entrou na pele, 1 centímetro, escorrego e termino de introduzir, ok? Então, aqui você vê, observa de certinho, 1 centímetro, a partir daqui eu vou fazer a descida da seringa e vou introduzir a agulha para poder fazer a passagem do medicamento, ok? Agora, quando eu tenho no segundo quadrante, eu já tenho uma angulação incorreta. Olha o que acontece. Eu tenho extravasamento de sangue, por quê? Porque eu extravasei as paredes do tubo. O bisel da agulha, ele penetrou parcialmente a veia do paciente, não penetrou a veia toda, penetrou parcialmente, pode fazer o extravasamento dos dois lados, né? Porque se essa agulha ela ultrapassar as duas paredes do tubo, dá ruim. Então, eu não estou na angulação correta, vai ter extravasamento de sangue, aí nessa pode acometer ao processo infeccioso e começar toda a problemática. Então, precisa respeitar a angulação de 30 graus, tá? Respeita a angulação de 30 graus, introduz 1 centímetro para dentro da luz do tubo. Que é isso, professora? Para dentro da veia. A partir de 1 centímetro, ó, eu peguei a pele lá no primeiro quadrante. Da pele até dentro nos 30 graus. Da pele até dentro da luz do tubo, eu tô na posição correta. A partir daí é só deslizar. Desço e deslizo. Agora, se eu entro numa angulação maior, eu posso fazer um extravasamento. Por quê? Porque não tá na angulação correta para poder dar a firmeza correta para o procedimento sair certo. Então, pode extravasar sangue, pode fazer extravasamento das duas paredes do vaso. Eu posso ter inúmeras lesões a partir de uma angulação incorreta, tá bom? Então, obedeça a angulação de 30. Preparo da pele para a punção venosa periférica. Primeiro, álcool 70, né? Clorexidina a 5%, movimentos primeiro, álcool 70. O movimento do álcool 70 não é definido, porque o álcool é fixador de bactéria. Então, se eu pego na forma unidirecional, você pode fazer a inserção, tá? Eu posso fazer da forma girar a 360 ou unidirecional. Álcool 70 não é definido. Agora, se eu utilizo a clorexidina a 5%, os movimentos é de vai e vem. Porque a clorexidina ela é um degermante. Então, eu preciso fazer a higienização do local, tá? Agora, se eu utilizo o PVPI alcoólico a 10%, eu preciso de fazer movimentos circulares de dentro para fora, como se eu estivesse fazendo uma varredura. Eu pego o algodãozinho e faço um movimento circular de dentro para fora. Vamos pensar novamente.
Álcool 70, eu posso utilizar movimento circular de dentro para fora ou vai e vem, tá bom? Ou unidirecional. Álcool 70 não tem nada definido para ele. Se eu já estou utilizando a clorexidina a 5%, os movimentos ele precisa ser de vai e vem, porque eu preciso entender que a clorexidina é um desgermante. Se eu utilizo PVPI alcoólico a 10%, é um desgermante com álcool. Então, eu vou fazer um movimento circular, né? De dentro para fora, de 1 a 2, de 1,5 a 2 minutinhos. Então, eu vou fazer aquele movimento de dentro para fora para fazer a higienização adequada do local, ok? Preciso respeitar a movimentação de acordo com o produto que eu vou utilizar. Aguarde a secagem espontânea do antisséptico antes da punção. Eu preciso aguardar a secagem. Porque se eu não quero carrear nada do meio exterior para o meio interno, eu preciso ter certeza da secagem do produto, ok? Um novo catéter periférico a cada tentativa de punção. Se eu errei a punção, eu não posso fazer o acesso com o mesmo dispositivo. Eu preciso desprezá-lo no Descarpac e pegar outro dispositivo, tá? Nunca tente mais de uma vez com o mesmo, porque você pode pegar bactérias, micro-organismos do meio externo e jogar para dentro da veia do cliente, levando a uma sepse. O sítio de inserção do catéter não deve ser tocado após a aplicação do antisséptico. Pô, fiz toda a antisepsia do local, né? E aí eu vou colocar o dedo novamente. Se eu coloco o dedo novamente, estou na dúvida, eu preciso tirar o garrote, fazer todo o procedimento de novo, ter certeza se é aquele local mesmo que eu vou fazer a inserção, e aí depois eu vou fazer a desinfecção e fazer a inserção. Esperar o produto secar e fazer a punção venosa, ok? Nunca coloque o dedo. Não tenho, tô com dúvida, retiro e começo tudo de novo. Limitar o máximo de 2 tentativas. Não conseguiu? Chama ajuda, tá? 2 tentativas por porção periférica, por profissional, e no máximo de 4 no total. Não conseguiu, não tente mais, tá? Ah, professora, mas não tente mais. Claro que tem situações que a gente precisa fazer, né? A situação é drástica, o paciente ele está impossibilitado às vezes, são dificultosas por conta de uma situação patológica, e aí a gente vai ter outros mecanismos. Mas na clínica, para assistência medicamentosa, você vai atender 2 vezes e no máximo de 4 tentativas. Se eu não conseguir em 2, eu vou chamar um colega legal, um colega bom, um colega que acerta de cara, para poder interromper as tentativas de primeira, tá bom? Às vezes o nervosismo faz com que você não consiga e precisamos entender desses mecanismos, tá? Recomendação de troca de catéter. O troca de equipe, dispositivos e complementares. E aí vai de acordo com o dispositivo, eu tenho tempo de troca, ok? Propofol, eu vou fazer a troca de dispositivo e catéter de 6 a cada 12 horas. O medicamento é Propofol. A troca dos catéteres e dos dispositivos e dos equipos vão ser feitas a cada 6 horas ou a cada 12 horas, de acordo com a recomendação do enfermeiro. Sistema fechado de monitorização hemodinâmica. Vai ser trocado, sistema fechado. Tá sendo monitorado hemodinamicamente. A cada 96 horas é preciso trocar todos os dispositivos e equipos. Infusão contínua. Vai ser troca em tempos menores que 96 horas, tá bom? Infusões intermitentes. A cada 24 horas a troca de equipos e catéteres. Nutrição parenteral, sangue e hemodinâmicos, cada bolsa troca tudo, ok? Emulsões lipídicas, gorduras. A cada 12 horas eu preciso fazer a troca de equipe de catéter, porque a gordura é denso e pode ter a interrupção da luz do tubo, tá? Equipe de bomba de infusão, conforme o fabricante. O fabricante vai dar a informação. Falei com vocês que são inúmeras bombas de infusão e eu preciso observar as recomendações do fabricante, tá? E aí o Propofol, tá? É um medicamento muito utilizado em terapia intensiva e ele é de administração intravenosa. Ó, Propofol.
Aí aqui fala um pouquinho do cálculo de gotejamentos, tá? Em muitos hospitais e unidades de serviço, o número de gotas é calculado pela bomba infusora, como eu já falei para vocês, né? A bomba, eu vou botar o volume versus o tempo e vai me dar o número de gotas por minuto, tá? Basta teclar o volume que você infundir e em quanto tempo. Volume, 1 litro, né? 1000 ml. 6 horas, o médico orientou passar por 6 horas, eu vou botar o volume e o tempo, 6 horas. No entanto, podemos realizar o cálculo do número de gotas a ser infundido em um período de tempo, tendo os seguintes dados em mão. Volume total, no caso um soro, né, 500 ml. Tempo da infusão, 6 horas. E a constante de 3, tá? Multiplicado por 3. Então, aí eu vou ter o tempo exato. Isso se eu for fazer o cálculo. Não se preocupe com o cálculo agora. Não vou entrar em cálculo de gotejamento nesse minuto, que vocês vão ter isso em farmácia. Tá? Só tô deixando aqui exatamente o que eu falei pra vocês, ó. Desculpa aí o barulho, moro perto da rua, passar uma moto daquele jeito aqui. Bom, ó. Utilizando a fórmula para macrogotas, número de gotas por minuto, gotas, tá? Volume total, vamos utilizar 500 ml, tempo 6 horas vezes 3. Então, eu vou pegar o 500, 6 vezes 3 e fazer a divisão e eu tenho a quantidade de gotas por minuto. Mas essa bomba infusora faz sozinha, você não precisa se preocupar. Agora, quando eu falo de microgotas, o cálculo já é diferente. É o número de microgotas por minuto. 3 vezes o número de gotas, sabendo que cada gota são 3 microgotas, né? Então, eu tenho o volume total dividido pelo tempo e eu vou ter a quantidade de microgotas por minuto. São cálculos muito simples, mas que não vai ser cobrado nesse momento. Eu só tô passando para vocês, já que a gente está falando de bomba infusora. As preparações intramuscular podem ser aquosas, suspensões, tá bom? Aquosas, oleosas e suspensões. Oleosas, solução em que a viscosidade é a característica levada em conta, porque se ela é oleosa, ela é viscosa, né? E esses medicamentos, eles são bem dolorosos, uma vez que a tolerância do local e a velocidade da absorção do fármaco são favorecidos pela fluidez da preparação. Então, nós favorecemos pelo preparo, a diluição do medicamento, porém, os medicamentos, eles são de alta irritabilidade, ok? Soluções e suspensão. Aqui a absorção processa-se lentamente, conseguindo-se sob forma verdadeiros injetáveis em ação prolongada. Então, a suspensão, muitas das vezes, ela vai ser administrada em soros ou em bombas infusoras, tá? Material. Iguais ao da endovenosa, você vai separar o mesmo material, com exceção de garrote, ok? Agulhas 25/7, porque é uma intramuscular, então eu só tiro o garrote. Agulha 25/7, 25/8, 30/7 e 30/8. Porque eu tenho uma intramuscular dentro do músculo. Então, se a suspensão, ela vai ter uma absorção mais lenta, ela vai fazer depósito embaixo da musculatura, ela vai processar lentamente, prosseguindo sobre esta forma intramuscular, verdadeiros ingessáveis, e vai ter uma ação prolongada, tá? A vitamina do complexo B é uma suspensão que ela é depositada de forma profunda e ela vai sendo desprezada aos poucos, tá? E é uma grande representação desse tipo de injetável. Controle hídrico, aí eu falo do balanço hídrico, né? O controle hídrico representa toda a função de monitorar toda a administração e eliminação de líquidos infundidos pelo cliente durante um determinado tempo. Isso ocorre muitas das vezes quando o paciente está com algum tipo de infecção e eu preciso controlar toda a entrada e saída de líquidos, tá? Isso ocorre com pacientes internados, pacientes graves e pacientes em UTIs. Nós fazemos sempre o controle hídrico desse paciente, tá? E por que eu faço o controle hídrico? Para monitorar os parâmetros que vão me permitir esse equilíbrio dessa entrada de líquidos do meu cliente, tá? A manutenção do equilíbrio hídrico depende da adequada ingestão de líquidos, contrabalanceado com perdas obrigatórias pelo rim,
pele, pulmão e fezes. Então, a gente não tem perda só pelas fezes e pelos rins, e também temos perdas pelo processo da respiração, que aí tem os pulmões, pela pele, pela transpiração, tá bom? Então, são muitas perdas, e quando eu preciso controlar, muitas das vezes a patologia, o cliente ele tem sudorese intensa, e eu preciso fazer o controle dessa sudorese. Bom, não vou continuar, tá? Isso daqui, o controle hídrico, o BH, que é o balanço hídrico, nós vamos conversar na próxima semana. Vou dar a finalizada dessa parte da endovenosa, falando dessa inserção intramuscular profunda, que eu falei ali, né, que a gente utiliza como depósito, e encerramos por aqui na aula de hoje, e na próxima aula nós vamos conversar do balanço hídrico. Vou passar para vocês exatamente como é a pulsão venosa, tá? E vou passar também o procedimento intramuscular, para vocês poderem visualizar todo o procedimento de forma eficaz e estudar isso de forma mais calma. Qualquer dúvida que surgir, por favor, deixe nos comentários da aula, tá bom? Até a próxima. Beijo.